Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos recapitular o que nós vimos na aula passada, ainda sobre a formação dos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos foi colônia, colônia da Inglaterra, e a Inglaterra fez duas tentativas de colonizar, essas colônias, essas 13 colônias, onde hoje é os Estados Unidos. A primeira no século XVI e a segunda já no século XVII. E para que essa colonização desse certo, os ingleses atraíam pessoas para se mudar para essas colônias. Quem foram essas pessoas? Foram degredados, aventureiros, mulheres pobres, famílias sem terras, pessoas que sofriam com a perseguição religiosa da Igreja Católica, principalmente os ingleses, protestantes, então foram convencidos a se mudar para os Estados Unidos, para essas colônias americanas. A diferença da colonização americana para a colonização do Brasil é que a colonização dos Estados Unidos, das 13 colônias, a Inglaterra já tinha o intuito de povoamento. Tanto é que os ingleses convenciam pessoas a se mudar para as colônias, já no sentido de povoar. No caso do Brasil, o interesse principal da colonização no Brasil era mesmo de exploração, só depois que houve o interesse de povoar o Brasil, mas de início era somente de exploração. Seguindo a economia colonial, dessas 13 colônias, a base da economia era a agricultura, e lembrando que essas colônias, essas 13 colônias, enfrentaram os mesmos problemas enfrentados pelo Brasil na época da sua colonização. É a questão do imposto. Então, a independência do Brasil, ela se deu devido aos grandes movimentos, às grandes lutas que os brasileiros lutaram contra os portugueses por conta das altas taxas de impostos. As colônias norte-americanas não foram diferentes. Então, os ingleses compravam produtos dessas colônias a baixo custo, vendia produtos manufaturados europeus, vendia o produto nessas colônias por um preço muito mais alto e a taxação de impostos. Então, isso fizeram com que os colonos norte-americanos se rebelassem contra o governo inglês aí na luta pela independência. A Inglaterra aperta o laço. Então, essa independência dessas 13 colônias não se deu da noite para o dia, Então, houve muita resistência dos ingleses e os colonos, mais adiante, tiveram apoio também de outras nações que enfrentaram aí contra os ingleses. O processo de independência, como nós já vimos na aula passada, ele foi marcado por grandes conflitos e todos eles principalmente relacionados às leis que os ingleses impuseram na cobrança de impostos, Aí temos aí a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Então, todas essas leis eram para aumentar a cobrança de imposto das 13 colônias. E aí